Estamos reunidos solenemente nesse recinto para o nosso especial de Halloween. Eu, você e você. Entendi. Letícia, Ana Júlia, história de terror. Isso! Muito bom! Tudo bem, estamos voltando com o canal e hoje para de rir. E hoje nós vamos contar nossas próprias histórias de terror, histórias sobrenaturais vividas por nós mesmas. E para nossa primeira história magnífica de hoje, eu vou contar uma história de quando eu era... Pera. Por quê? Tô falando muito? Não, porque eu não tô conseguindo gravar, calma. Bom, quando eu era bem pequena, a minha mãe morria de medo de ficar em casa sozinha comigo. Porque o meu pai, ele geralmente, ele voltava muito tarde, ou ele viajava a trabalho, e aí eu ficava sozinha com a minha mãe, só que eu ficava vendo fantasma em casa todo dia. Então assim, aconteciam coisas muito estranhas, como por exemplo, ela vai me colocar pra deitar, e aí eu começava a falar pra ela: mãe, olha a criança, olha o nenê. Era o bebê que eu falava: mãe, olha o bebê, e apontava em cima da porta do quarto. E aí, beleza, eram várias coisas assim que aconteciam. E aí teve uma vez que eu tinha um reloginho de plástico daqueles antigos, eu não lembro, não sei nem se tinha ponteiro ou se era só um adesivo, mas era um reloginho de plástico de criança. E aí eu sempre chegava pra minha mãe e pedia pra ela colocar no meu pulso. E aí eu chegava e falava assim: coioca, coioca, e ela colocava e eu ia brincar. Só que aí teve um dia que eu tava atormentando o saco dela, que toda hora eu vinha pedir pra ela colocar e ela colocava e eu tirava. Só que aí eu acho que ela tava fazendo as coisas meio distraída, e aí ela se deu conta que ela colocava, daqui a pouco eu ia lá pra cozinha e falava com o além, tirava, ia pra cozinha e ficava coioca, coioca. E aí quando ela percebeu, porque ela fazia: filha, vem cá, eu coloco pra você. Colocava e me largava, colocava, vai brincar, né? E aí ela parou, olhou, ela viu que tava aquela cozinha escura, assim, luz apagada. E aí ela colocava no meu braço, aí eu ia pra cozinha, tirava o reloginho, ia pra cozinha, no meio do nada, no escuro, e falava coioca, ela só escutava a minha voz. Aí ela já começou, né, puta, que merda, temos fantasma na casa, de novo. Aí ela pegou, foi lá atrás de mim: Ana, o que você tá fazendo? Ela tava com um pouco de medo, não queria ir, ela queria que eu viesse, mas aí não adiantava, porque eu voltava, parecia um ioiô. Aí ela foi atrás de mim, aí ela chegou, acendeu a luz da cozinha, olhou, não tinha nada. Aí ela virou pra mim e falou assim: filha, com quem você tá falando? Aí eu virei pra ela e falei: com um homem. Aí ela pegou, saiu, me pegou no colo, saiu correndo pra rua. E essa foi uma das várias vezes que a minha mãe fugia de casa e ficava horas na rua esperando meu pai voltar pra poder entrar. É isso, acabou o vídeo. Nossas histórias de terror vividas por só eu. Eu tive que mudar a introdução. Vai, Ju. Boa. Conta a sua história pra nós. Vai. Aquela história que você disse que ia contar. Só que não, porque ela não disse qual é. Nada. Conta pra minha mãe. Vai, força. Qual que você lembra? A do carrinho. A do carrinho. Ah, legal. Conta do seu ponto de vista. Eu não tenho ponto de vista porque eu não lembro de nada. Ah, é o ponto de vista da sua avó, É né? o ponto de vista da Entendi, minha avó. beleza, manda ver. Mas Eu era pequena, bem pequena, e eu tinha um carrinho da Barbie. E a minha avó ficava. E eu ficava. Enquanto a minha avó tava em casa passando roupa, eu ficava enchendo o saco dela, fazendo perguntas igual era um qualquer carrinho criança. grande. Era um carrinho grande. Tipo de pôr boneca neném, né? Aí eu ficava enchendo o saco dela, fazendo perguntas, e ela ficou estressada com isso e mandou eu ir brincar com o meu carrinho. Aí eu virei pra ela e falei que não tinha como, porque o homem tinha roubado o meu carrinho. Aí ela ficou tipo: que homem? A gente tá sozinho em casa, do que essa criança tá falando? Aí eu falei pra ela que tinha um velho no quarto dela e ele tinha roubado o meu carrinho. Aí ela foi até o quarto dela, pegou o carrinho e começou a brigar com o velho. Gritando pro nada, é verdade, ela fazia isso mesmo. Muito bom. Não pega o carrinho da minha neta, fica longe da minha neta. Muito bom. Apesar que eu faria a mesma coisa também, mas ficou maravilhoso. Então, quando a gente morava num apartamento, que a parte da sala, o sofá dava de frente pra TV e no cantinho do sofá dava de frente pro quarto da minha avó. Aí, no quarto da minha avó, com a porta aberta, ele não tinha nada, na parte de frente pro corredor, do lado tinha a cama e a TV dela. Aí, um dia de manhã, eu tava sozinha em casa, porque a minha mãe foi levar minha irmã pra escola, e minha avó e meu pai estavam trabalhando, e eu tava assistindo TV. Aí eu escutei um barulho vindo da parte dos quartos. E eu só fui pro ladinho, assim, pra olhar o que tava acontecendo.
E eu vi, tipo, uma sombra, que era, tipo, uma pessoa, que eu acreditei ser um homem, sentado, assim, na cama, na ponta da cama da minha avó, assim, só paradinha, assim, uma sombra de um homem. E eu fiquei olhando um tempão pra essa sombra e ela só tava parada ali. E aí, às vezes, eu voltava, olhava pra TV, olhava de novo e a sombra continuava ali. Aí, uma hora, eu senti que a sombra tinha, tipo, virado o rosto pra mim. E aí eu fiquei com muito medo e eu só parei de olhar. Depois minha mãe chegou e isso passou. Aí, outro dia, ainda nesse apartamento, eu falei, tinha a sala aqui, o corredor, e desse lado tinha a mesa de jantar, com a porta de entrada. E eu tava sentada na cadeira de costas pra porta de entrada e a minha irmã tava sentada na cadeira do lado da mesa. Aí a gente tava conversando normal e eu vi a sombra de um homem atrás dela, só que eu vi a silhueta certinha de um homem. E ele tava dando mão pra duas crianças e que me pareciam um menino e uma menina, e as duas crianças estavam segurando cada uma maleta, assim, tipo uma maleta de trabalho. E aí a imagem era como se eles estivessem andando atrás, assim, em direção à mesa de jantar, mas não parecia que eles estavam ali com a gente, parecia que eles só estavam andando, tipo, como se fosse uma imagem passada, assim, não necessariamente estava acontecendo naquele momento. Como se fosse um resquício, Aí, né? exatamente. Sem consciência. Assim, Sim, exatamente. Aí eu meio que, tipo, sabe quando você meio que brisa e você, tipo, volta à realidade, assim? Aí eu achei que fosse só alguma coisa da minha cabeça, continuei conversando com a minha irmã e comendo. Aí depois eu olhei pra ela de novo e eu vi a mesma cena. Só que dessa vez as crianças estavam deitadas no chão e o cara tava segurando uma faca em cima da cabeça da minha irmã. E eu era criança, né? Eu tinha 10 anos. Eu fiquei muito assustada, tanto que eu parei totalmente de prestar atenção no que a minha irmã tava falando. Parecia que a voz dela tava super longe, assim. E eu fiquei paralisada nessa cena. E no mesmo dia eu fiquei com tanto medo que eu contei pra minha mãe e pra minha irmã o que eu tinha visto. Porque eu fiquei muito assustada. E até hoje eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que era aquilo. E não sei quem era aquele homem, não sei se essas duas histórias estão interligadas. O homem que eu vi no quarto da minha avó e o homem que eu vi com uma faca na cabeça da minha irmã. É isso. Eu acho que ele tem que ficar bem longe da sua irmã. Eu também acho. É interessante mesmo, porque você conta de uma forma assim que não à primeira vista parece. Porque assim, tem vários tipos de assombração. É aquilo que a gente estava conversando outro dia. Sim. Tem os que são espíritos realmente que estão presos a um lugar ou tipo, não aceitaram que morreram, eles acabam ficando presos ali e não vão. Mas eles interagem com os vivos. Eles têm essa consciência de estar aqui. Às vezes não sabem que morreram, mas interagem de alguma forma. Sim. E às vezes não, é como se fosse uma fotografia energética que fica da pessoa. Uhum. E da forma como você conta, é como se no primeiro momento fosse uma fotografia, né? Aquele resíduo energético, aquela imagem que ficou impregnada no ambiente, mas no segundo momento não, parece que ele está interagindo, porque ele está se aproximando dela e ele olha para você. Exatamente. É muito interessante isso. Talvez o que possa ter acontecido é que no momento que você viu, assim, né, tô aqui filosofando, que no momento que você viu a primeira vez, que você viu eles passando e tal, pode ser que naquele momento o cara, pelo menos, né, se deu conta da sua presença ali, e aí passou a interagir, pode ser isso também. Pode ser que desde o começo já fosse um espírito realmente, talvez atrelado ao terreno, alguma coisa assim, porque era prédio, né? Sim. Vai saber se não era casa antiga lá antes, a gente não sabe como que era. Exatamente. Então, às vezes ele poderia estar atrelado ao terreno, até aí não tinha muita consciência do que acontecia, mas a partir do momento que você viu ele, sabe, tipo, você vê ele e ele te vê. É como se fossem duas dimensões que se cruzam, pode ser isso também. É, Mas vai saber, só fazer uma seja... investigação ali pra saber, né? Sim. Pode ser até que seja um resquício mesmo, uma imagem, e que na hora que eu vejo ele com a faca apontando pra minha irmã, talvez ele não estivesse apontando pra minha irmã, talvez fosse a cena e eu acabei vendo um momento que não era pra eu ver, eu relacionei uma coisa com outra e ele me viu, porque eu entrei no meio ali da cena, né? Eu apareci. Não, pode ser, às vezes ele nem tava te vendo. Sim, às vezes nem era com a minha irmã, às vezes tinha outra coisa que eu não enxerguei porque a minha irmã estava ali. Como ela estava ali, pra você ficou confuso. É muito interessante. Porque né? a primeira imagem realmente parecia que ele só estava passando, sabe? Não parecia que ele estava ali com a gente, parecia que ele só passou. E a segunda realmente pareceu que ele estava ali em cima da minha irmã, mas pode ser que não seja, pode ser que a minha irmã só estava no meio da imagem. Ela estava atrapalhando a minha imagem. Eu tinha uns 11, 12 anos na época, mais ou menos. E eu morava numa casa assombrada. Na época morava eu, a minha irmã mais nova, meu pai e minha mãe. A gente já sabia que a casa era assombrada, porque já tinham acontecido outras ocorrências que eu vou contar depois, em outro momento. Mas o caso é que a gente já tinha consciência que a casa tinha possivelmente um fantasma. Só que aí
Veio uma amiga minha dormir em casa, eu chamei uma amiga pra dormir em casa e a gente resolveu fazer a brincadeira do compasso. Que pra quem não sabe é o Ouija de pobre. A gente coloca folha lá de papel, coloca as letrinhas e usa o compasso. Você põe o dedinho assim, o compasso vai girando sozinho e vai respondendo, né? Basicamente isso. Beleza, ela veio dormir em casa, como era uma véspera de feriado, a minha irmã foi dormir na casa de uma amiga, ela veio dormir em casa e ia dormir na cama da minha irmã, no lugar da minha irmã. E nessa época, eu e a minha irmã, a gente tava dormindo junto no mesmo quarto, porque como a gente sabia que a casa era assombrada e tinham acontecido coisas e a gente tinha medo, a minha irmã não queria mais dormir sozinha, então ela veio dormir no meu quarto comigo, e o quarto que era dela virou tipo um quarto de bagunça, então tinha videogame, tinha jogos, um monte de coisa lá que a gente, brinquedo que já nem usava mais, era um quarto de bagunça. E aí, beleza. Aí essa minha amiga veio dormir em casa, a gente foi lá pra casa. E aí, logo que a gente chegou, a gente subiu, era o sobrado, né? Foi pro tal do quarto da bagunça, antigo quarto da minha irmã. E era assim, tinha um videogame, um Super NES na época. E eu tava na porta do quarto, conversando com ela. Ela tava sentada, mais ou menos no meio do quarto, assim, jogando videogame, falando comigo. E só tava nós duas ali. Ela olhando pra mim e eu olhando pra ela e ponto. E a gente tava conversando. E aí, nessa parede aqui do lado, tinha uma prateleira de ferro e, assim, ela era leve, ela não era muito pesada, e ela tinha vários jogos em cima, jogos de tabuleiro, que também não eram coisas pesadas. E aí eu tava conversando com ela, de repente essa prateleira ela despencou da parede. E ela despencou e fez um puta de um barulhão. E tava eu aqui, ela aqui, a prateleira mais pra trás, assim, onde a gente sabia que não tinha ninguém. Aí a gente toma aquele susto com o barulho na hora que eu olho aqueles bagulho tudo despencando, assim, e assim, jogo de tabuleiro, na hora que caiu começou a abrir. E aí voava a peça dos jogos pra todo lado. Foi uma barulheira que minha mãe correu, todo mundo correu pra ver. Moral da história, vamos resumir. Isso aconteceu um dia depois que meu pai tinha colocado aquela prateleira. Aquela prateleira ela foi buchada na parede. E assim, desde sempre, todas as nossas mudanças, que eu morei em muita casa alugada e tal, sempre foi meu pai que montou e desmontou móveis. Então ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Ele nunca ia conseguir colocar uma prateleira mal colocada. E ela caiu de uma forma como se ela tivesse sido arrancada da parede. Porque quando você bucha, né, vai o parafuso na bucha. É como se alguém tivesse empurrado os parafusos para fora da parede, assim, de dentro para fora. E despencou inteirinha, um dia depois do meu pai colocar. E aí ficou todo mundo assim, porque meu pai é aquele tipo que finge que não tem medo. Ele tem respeito, mas finge que não tem medo. E até ele ficou, mas ele não queria demonstrar pra mim, pra minha irmã, que aquilo era muito estranho. Ele ficava assim, não é possível, eu coloquei, tava firme, sabe? Se sentindo meio culpado. Aí minha mãe falava pra ele, você sabe que a culpa não foi sua. Porque não tinha como aquilo ter caído daquela forma. E aí, claro, né, a gente tomou aquele susto, e aí ela ficou com medo, na hora que caiu, ela, tipo, de costas pro negócio, assim, branca, feito um fantasma, aí eu olhei pra ela, calma, tá tudo bem, só caiu a prateleira, fique em paz, vem, vamos arrumar, entendeu? Mas tava todo mundo assim, né, com o negócio bem fechado, assim, que não entrava nem uma agulha. E essa foi uma das... Ai, eu tô morrendo. E essa foi uma das coisas que aconteceu nessa casa. Tem outras histórias que eu vou contar depois. Quando a gente morava num apartamento, só tinham 2 quartos. Os meus pais dormiam na sala, minha avó num quarto e a minha irmã no outro. E a gente tinha uma cama que ela tinha uma segunda cama que puxava embaixo. Era tipo uma bicama. Aí, só que a gente tinha preguiça de arrumar a cama de baixo, ficar arrumando e desarrumando toda vez pra poder fechar. Então às vezes a gente dormia na mesma cama juntas. Eu, tipo, com a cabeça em um canto e o pé no outro, e ela ao contrário. Então, aí, É que eu fico entretida nessa história. a gente tinha o costume de assistir coisa antes de dormir, e eu e a minha irmã a gente acabava dormindo enquanto a gente assistia, e a minha mãe desligava tudo e ia dormir na sala e deixava a gente lá no quarto. Então, um dia isso aconteceu e eu acordei no meio da noite, tava tudo escuro, só tinha uma luz bem fraca, acho que vinha da sala, da TV, alguma coisa assim. E eu virei de lado, assim, tinha o nosso armário, e eu meio que vi uma sombra no canto entre o armário e a parede, do meu lado, assim. Como se tivesse alguém sentado naquele canto, dormindo, tipo, meio com a cabeça, assim, meio dormindo. Eu achei que fosse minha mãe, de início. Eu achei que fosse ela,
ali, dormindo. Só que depois eu pensei que talvez pudesse ser uma pilha de roupa, não necessariamente fosse uma pessoa, mas eu também não entendi se era uma pilha de roupa, porque não faria sentido ter uma pilha de roupa ali. A gente colocava roupa em cima da cadeira, em cima dos lugares, mas no chão... Faria todo sentido eu estar dormindo no chão também. Nada fazia sentido. Nada fazia sentido. Nem a minha mãe sentada ali, nem a pilha de roupa. E aí, até hoje, eu não sei se aquilo era uma coisa mesmo. Eu pensei, é só uma pilha de roupa e virei dormir. Então, até hoje, eu não sei se aquilo era alguma coisa ou não era. Se era uma pilha de roupa, se era a minha mãe. No dia seguinte, também não tinha uma pilha de roupa nem a minha mãe. Então, eu não tenho a mínima ideia do que era. Então, a gente morava nesse prédio, né? Aí, e a gente tava dormindo na bicama. Uma com a cabeça pra um lado e a outra pro outro, por pura preguiça de arrumar a bicama mesmo. E eu acordei de madrugada e vi uma silhueta sentada, meio parecia que estava sentada no chão, e ela era toda preta. Então eu pensei que fosse a minha mãe sentada no chão, porque várias vezes, como ela acordava bem mais cedo que a gente, nas férias pelo menos, eu acordava e ela estava fazendo exercício no nosso quarto. Tipo, tem uma sala inteira pra fazer exercício, mas ela queria fazer exercício no nosso quarto. Então eu acordei achando que estava de manhã e eu vi um negócio preto sentado no chão. Eu pensei, ela deve ter dormido fazendo exercício, porque ela dorme de qualquer jeito, né? Então eu lá toda... Eu tava com medo, um pouco de medo, mas eu tava meio que acreditando muito que era minha mãe, então eu chutei a coisa. Só que, na minha visão, ela parecia estar muito perto da cama. Tipo, ela parecia estar quase encostada na cama. Só que quando eu chutei, eu não senti nada. Tipo, foi como... Eu não sei o que aconteceu. Tipo, parecia que eu não tinha nem encostado em nada. E aí eu me pergunto por que ela quis me chutar. Aí, se fosse eu. Porque eu tava com muito medo de esticar o braço e balançar, sabe? Então eu fui com o pé, que é mais de boa, mais seguro. Na minha cabeça era mais seguro ir com o pé do que com porque ela não vai te puxar, né? Exatamente, eu tava morrendo de medo dela me puxar. Então eu fui com o pé. O que ia me puxar de qualquer jeito, se quisesse. Mas aí eu chutei, né? E quando eu vi que não tava rolando nada, eu comecei a ficar com muito mais medo. Então eu só virei, escondi minha cara e voltei a dormir. Aí quando eu acordei, tava tudo normal e realmente tava de manhã. Eu não sei porque que eu achei que tava de manhã naquela hora, porque a porta tava aberta e daria pra ver se tivesse luz ou alguma coisa. Na minha cabeça fazia muito mais sentido eu chutar a coisa do que eu cutucar ela, só que não deu Mas certo, é engraçado a gente ter visto quase a mesma coisa e as duas terem pensado que era a mãe. Eu acho que talvez... Você tinha o cabelo preto na época, será? Acho que sim. Ela tinha, aí talvez a gente que eu achei que tenha fosse ligado ela. uma coisa com a Ela outra. tinha Alguém o tinha cabelo todo todo preto. E ela só usava roupa preta, né? Ela usava muito. Tipo, e várias vezes eu acordava de manhã, umas 6 e pouca da manhã, e ela tava no quarto, no chão, fazendo flexão. E eu ficava tipo, moça, você não faz mais nada da vida, não? Acorda às 6 da manhã pra fazer flexão? Gente, no seu quarto. No meu quarto ainda, tô de férias, velho. Como vocês são... Eu não Isso é acordava às bullying. 6 horas da manhã nem pra ir pra escola. Vou acordar às 6 horas da manhã pra ver a criatura fazendo flexão no meio do quarto. Achei que fosse ela, né? Pelo menos eu me esforcei, me esforço. Então, pra e eu perguntar. lembro que a gente tinha um motivo pra achar que era você. Porque ela acordava e via você fazendo exercício. Eu achei que era você pela silhueta. Eu acho que eu pensei, a minha mãe tem cabelo preto, ela dorme do nada. Qualquer lugar. Não, eu pensei, não, ela dormiu fazendo exercício de novo. Não é possível. Eu pensei algo assim também, só que depois eu fiquei, deve ser uma pilha de roupa, então eu vou deixar quieto. Entendi. A gente morava no apartamento e a gente mudou e foi morar numa casa. Só que eu e a minha irmã ainda no mesmo quarto, só que o quarto era maior, então a gente não dormia mais na mesma cama. E eu ainda dormia na bicama. Só que eu dormia em cima, embaixo ela ficava fechada pra sempre, ninguém usava, só se vinha gente em casa, mas era muito difícil. E o quarto era bem espaçado, então eu ficava num canto, minha irmã lá no outro canto, e tinha um espação entre a gente, não era pequeno, era bem grande. E nessa casa a gente adotou um gatinho e beleza. E o gatinho, ele tem mania de ficar arranhando as coisas, né? Aí um dia, uma noite no caso, né? Tava todo mundo dormindo em casa já, minha irmã, meus pais, estavam todos dormindo. E a porta do nosso quarto, ela ficava meio entreaberta, justamente porque o gatinho, ele ficava indo pra lá e pra cá, né? Ele ficava passeando de noite. Aí, o nome do gato é Safira, no caso, Safira. Aí, eu fui tentar dormir, porque
tenho muita insônia, e naquele dia eu tava com muita insônia, eu fui tentar dormir, quando eu já tava quase dormindo, assim, tava meio bem assonada, eu comecei a sentir como se alguém estivesse arranhando embaixo da minha cama, tipo, no colchão, na parte de baixo, pela bicama. E eu sabia que a Safira tinha costume de fazer isso, ela entrava na bicama e ficava arranhando em cima o meu colchão. Eu achei que fosse ela, então eu fiquei ali só tentando dormir, sentindo o arranhão, achando que era a Safira, coisa normal da vida, gato arranhando. E aí, só que teve uma hora que tava enchendo o saco, tava arranhando demais, eu já não aguentava mais, aquilo tava na minha cabeça, tipo, eu tava escutando aquilo, eu não conseguia pegar no sono. Aí eu levantei pra chamar a Safira, eu ia abaixar do ladinho pra olhar embaixo da bicama e tirar a Safira dali. Só que na hora que eu levantei, eu vi que a Safira tava deitada na ponta da minha cama. Tipo, e ela não parecia que tinha acabado de subir ali. Ela tava deitadinha, enroladinha. Ela tava com a cabeça levantadinha, assim, como se ela tivesse acabado de me ver. Tipo, eu levantei, ela escutou, ela percebeu o movimento e me olhou. Como se ela estivesse ali o tempo inteiro. E eu fiquei muito assustada. Nesse momento, o arranhão tinha parado na cama. Só que não tinha como ter tempo da Safira ter subido ali, deitado, ficado quietinha, não tinha tempo. E aí eu fiquei um pouco assustada, porque eu não sabia o que estava arranhando embaixo da cama. Eu fiquei com muito medo, muita aflição. Só que assim, o espacinho da bicama, da cama de baixo e quarto de cima, era bem fininho. Então eu pensei, se tiver alguma coisa ali, até sair vai demorar. Então acho que eu consigo dormir. Porque no começo eu pensei que fosse um fantasma. Pra ele sair daí, talvez não, porque eles atravessam paredes, né? Então talvez ele conseguiria sair. Mas na minha cabeça, ia dar tempo de eu dormir, o negócio ia ficar ali quietinho e eu ia dormir, entendeu? No começo eu pensei que eu fiquei com medo de ser alguma coisa. Depois eu pensei que pudesse ser um rato, uma barata, mas depois, nos dias seguintes, não apareceu nada disso. Tipo, a gente teria visto, teria aparecido alguma coisa. Nunca apareceu rato lá dentro e acho que barata no meu quarto é muito difícil ter aparecido. Só na janela. Então eu não sei até hoje o que foi, mas eu fiquei muito assustada com alguma coisa arranhando embaixo da minha cama. Muito assustada. Sim, foi horrível. Acho que foi uma das piores experiências que eu já vivi. Ficar deitado em cima do fantasma. Sim, legal. foi horrível, horrível. O bom é que a arma é simples, né? É só você se cobrir com lençol e pronto. Olha, Melhor não sei se arma isso contra aconteceu fantasma. comigo, eu fiz isso E deu certo, e não é? deu certo. Não fui mais, como é que é? Assombrada. Assombrada. Tudo bem que depois disso a gente não teve cama, né? Porque a gente dormia no sofá, mas quem sabe, né? A gente foi morar numa casa, né? 2 anos depois que a gente morou no prédio. E assim como no prédio, logo que a gente chegou nessa casa, bem pouco tempo depois da gente ter se mudado pra essa casa, eu tava dormindo, eu e minha irmã, a gente dormia no mesmo quarto, cada uma com uma cama encostada em uma parede, bem longe uma da outra, tinha bastante espaço entre a gente, inclusive. Eu tava dormindo, aí eu acordei de noite, como eu sempre fazia, não sei porque que eu sempre acordava de noite, mas sempre. Eu tava virada, eu não tava virada pra parede, eu tava virada pra minha irmã. E eu vi uma pessoa sentada mais pra perto da cama dela, que era a bicama. Ela era um pouco diferente da outra silhueta lá do prédio, porque ela tinha uma roupa branca, suja, muito suja. E essa silhueta era uma garota e ela tinha cabelo branco não, loiro ao invés de preto. E ela tava virada pra janela, sentada, virada pra janela, só que mais pra perto da minha irmã, da cama da minha irmã. E eu travei, porque dessa vez deu pra ver que era uma pessoa, não era só uma silhueta, tipo, eu conseguia ver o rosto dela de perfil e tal. E eu fiquei muito tempo travada olhando pra ela. E eu não conseguia parar de olhar. Aí, tipo, só que teve uma hora que eu pensei, se eu não parar de olhar, essa coisa vai olhar pra mim e eu vou me cagar. Mais do que eu já estou. Então, eu fiz a mesma coisa. Eu cobri minha cara e voltei a dormir. Mas é a melhor armadilha contra fantasma essa. Porque assim, ó, se eu não tô te vendo, você não existe. Exatamente. Eu me cobri depois de muito tempo me tremendo, me cagando de medo e morrendo, praticamente implorando pra minha mãe aparecer no quarto. Eu dormi e quando eu acordei já estava de manhã e eu fiquei tipo, cadê aquela coisa? Que foi que aconteceu? Que eu achei que fosse a minha irmã, porque era loira. Então, eu falei da bicama porque eu falei pra minha mãe, falei com a minha mãe sobre essa história esses dias, e eu falei pra ela que eu achava que podia ser a bicama, entendeu? Então, é que eu nunca tinha pensado que fosse.
Mas meio que Mas faz eu pensei sentido. quando eu tava falando com Porque a ela. gente a primeira história que aconteceu comigo, a gente morava a gente tinha acabado de se mudar pro prédio. E a segunda história, a gente tinha acabado de se mudar pra casa. E eram lugares diferentes e eu vi basicamente a mesma coisa. Então, foi o que eu falei pra ela, não faria diferente. sentido. Foram lugares diferentes, só que a única E coisa, a única coisa era a era mesma coisa. O armário também, mas ele não fez parte da história. Não, ele Não aconteceu nada com o armário. Então, tipo, a única coisa que foi... Era a mesma situação do apartamento pra casa, era a bicama que eu dormia, entendeu? Era a mesma coisa. É que eu só de ter comprado conseguia... aquela bicama. Eu não sei de onde veio. veio. Eu juro que eu não lembro de onde veio. É porque quando vocês nasceram, eu e seu pai era muito novo, então a gente não tinha dinheiro pra sair de casa nem nada disso. Então os nossos móveis, até os nossos talheres, as nossas panelas, foi tudo doado de alguém. É, eu lembro disso. E eu sei que essa bicama não era da sua família, porque eu conheço. Eu Não. lembro das camas da sua família, entendeu? Eu sei que Então, ela eu não era achei da que sua fosse família. a avó que tinha dado pra gente. Antes da Eu gente acho. morar com ela. Agora eu tô lembrando de alguma coisa muito vaga. Eu acho que quem trouxe essa bicama foi o pai do seu pai. Eu não sei se era de alguém que ele conhecia, mas a gente ganhou de alguém. Era usada, entendeu? A gente não comprou esse negócio. Só que eu nunca liguei a bicama com essas histórias, porque pra mim a única coisa que eu ligava era a data dos acontecimentos, que era basicamente na mesma época, assim. Tinha 2 anos de diferença. E o fato das duas coisas que eu vi estarem viradas pra janela. Eu só lembro de Nunca tudo ter consegui. acontecido perto da bicama. Porque era a única coisa que fazia sentido. Tava nas duas cenas, entendeu? Porque até hoje realmente não sei o que tava na minha cama. Se era um rato, foi com Deus. Se era uma barata, o que minha mãe falou no dia que eu tava conversando com ela. Barata, ela não vai parar e ficar arranhando a cama. Não. Ela vai ficar andando. Aí, E eu fiquei com muito medo, realmente, porque ele não era essa filha. Parece aquela história do cachorro. Que a menina passa no cachorro, o cachorro lambe, e depois descobre ela- o cachorro entra. É bem Parece parecido. essa história, tipo, eu lembrei muito disso quando... Então, eu lembrei muito dessa história quando aconteceu, porque, cara, eu tinha certeza que era essa filha arranhando. Eu tava tranquila com a situação, de madrugada, acordada, sozinha, no escuro, eu tava tranquila com a situação, porque eu achei que era essa filha arranhando na cama. E eu levantei e ela tava deitada. Eu tinha É certeza. muito assustador. Sim. Bom, a história que eu vou contar aqui não era de casa assombrada, mas talvez seja, não sei dizer, porque é uma coisa muito estranha. Mas o caso é que eu sou uma pessoa que eu tenho muita paralisia do sono, sempre tive. E uma das primeiras vezes que isso aconteceu, eu tinha, eu não sei ao certo a idade, quantos anos eu tinha, mas pela casa onde eu morava, eu devia ter no máximo uns 10 anos, que a gente foi mudando de casa, né, e pela casa eu devia ter no máximo uns 10 anos, talvez menos. E aí, beleza. Certo dia, eu tava acordando de manhã, mas assim, sabe quando você não consegue acordar? Eu não conseguia acordar, é como se eu estivesse tendo um pesadelo. E era um sonho normal, de repente ele virou um pesadelo, e era um pesadelo assim, tinha uma montanha, e eu ia subindo a montanha, e eu tava ficando desesperada, porque eu tava perdida, né? Como se fosse um sonho onde eu tava perdida. E aí, eu meio que acordava, era como se eu visse o quarto onde eu tava dormindo, só que eu tava de olho fechado. Eu via o quarto, só que de olho fechado, eu não conseguia me mover, que isso é a paralisia do sono, né? Eu não conseguia me mover, foi desesperador, porque acho que foi a primeira vez que isso aconteceu, e eu era pequena, eu fiquei com muito medo. Não conseguia me mover, não conseguia abrir os olhos, não conseguia... E assim, eu meio que via o quarto, meio como se fosse uma névoa, mas eu via, mesmo de olho fechado. E eu escutava o barulho da rua, porque já era de manhãzinha, então já tinha carro passando na rua. Até aí tudo bem, beleza. Só que assim, eu fiquei indo e voltando. Sabe quando você volta pro sonho? Eu fiquei indo e voltando pro sonho. Aí, de repente, eu meio que saí do sonho, entre aspas, e eu me vi como se eu estivesse na parte de baixo da casa, né? Como se fosse uma projeção astral, como se eu estivesse fora do corpo. Aí, eu me vi embaixo na parte de baixo. E aí, quando eu vi, tinha... Eu não sei explicar o que era aquilo. Era como se fosse um homem, só que foi tudo muito rápido. Foi tudo muito rápido, então eu não consegui ver os detalhes, até porque eu me assustei. Quando eu me vi lá embaixo, né, na parte de baixo da casa, eu me assustei e eu virei. Eu me lembro de virar e meio que subir a escada correndo, entre aspas, mas é como se eu estivesse flutuando, é muito louco. Isso é projeção astral mesmo, espontânea. É como se eu tivesse subido a escada flutuando e aí, de repente,
como se eu tivesse deitado em cima do meu corpo e abri os olhos. Na hora que eu abri os olhos, eu vi muito rápido ele parado na porta do quarto e sumiu, assim, como se ele estivesse me perseguindo no astral. E aí, quando eu acordei, ele desapareceu. Foi muito rápido. Eu abri os olhos, eu vi assim, a imagem sumiu, muito rápido. E foi a primeira vez que eu tive paralisia do sono e continuei tendo pelos últimos... Não vou dizer quantos anos, mas por muitos anos. E é isso. Eu odeio O quê? paralisia do sono. Eu tenho Eu toda já semana. tive uma vez só, mas eu tenho muito medo de ter. É uma coisa que eu realmente tenho medo de Eu ter. tenho toda semana. Projeção astral Mas eu eu tenho não toda lembro semana. de ter, mas eu lembro de ter uma vez só a paralisia do sono, mas foi uma coisa muito rápida. Mas eu tenho medo, é uma coisa que eu tenho medo, que eu penso que existe e tenho medo de acontecer, entendeu? Mas é uma coisa que acabou do só uma coisa. Mas não é uma precisa ter medo, porque a paralisia do sono é aquela que eu estava te explicando. Quando você dorme, seu cérebro desliga o seu corpo pra você não sair correndo. Acorda, mas ele Às vezes o seu espírito já voltou pro corpo, só que o cérebro ainda teve aquele delay pra, tipo, músculo, vamos movimentar, tem aquele delay. Eu não tenho medo de paralisia do sono, de ter paralisia do sono. Eu tenho medo de não conseguir voltar pro meu corpo numa projeção astral. Eu tenho muito medo disso. Mas geralmente é isso que... É por isso que às vezes a gente faz a Tanto projeção que- e não lembra, porque justamente a nossa mente apaga as memórias por causa desse medo. entendeu? Tanto que quando Porque eu a projeção sonho, astral é natural, todo mundo faz em algum momento. Tem Quando gente que faz sempre, tem gente que faz de vez em quando, que é todo mundo faz. muito real, de tipo, eu tô andando na rua e eu reconheço os lugares onde eu tô passando, eu fico com muito medo de estar fazendo projeção astral e não conseguir voltar pro meu corpo. Então, geralmente, nesses sonhos, eu fico com medo porque eu começo a me perder, eu não sei voltar pra minha casa. É como se eu esquecesse pra onde que é a minha casa. Eu fico com muito medo e eu não consigo acordar. Porque eu fico com medo de ser projeção astral. Mesmo sabendo que eu tô dormindo, eu não consigo acordar porque eu fico com muito medo de estar tendo uma projeção astral e não conseguir sair. Você tem que pensar assim, só tem uma forma de você não conseguir voltar de uma projeção astral, se por um acaso você morrer. Então, mas na maioria dos sonhos eu morro. Porque existe uma coisa que as pessoas Ou eu chamam morro, de... ou eu olho pra baixo e a minha barriga tá aberta e eu tô caindo. Eu acho que ela precisa de um Meus psiquiatra. órgãos estão saindo de dentro A de Júlia mim. não precisa de um trabalho mediúnico, ela precisa de um psiquiatra. Ou tem uma coisa me perseguindo. É que, tipo assim, na maioria dos sonhos, tipo, dá a entender que eu morri, mas não é certeza que eu morri, entendeu? Entendi. Mas a maioria dos sonhos assim, que eu não tô conseguindo acordar, ou o quarto tá pegando fogo e eu não consigo sair, Credo. e não tem porta, não tem janela, não tem nada e o quarto tá pegando fogo, ou eu tô andando no meio da rua e quando eu olho pra baixo minha barriga tá aberta e tá saindo tudo, e eu não sei voltar pra casa, Credo, Júlia. ou tem alguma coisa me perseguindo, é sempre alguma coisa assim. Coisa perseguindo às vezes não é sonho, né? Mas, enfim, a gente... É bom ficar pensando nisso, porque... Mas porque o que acontece? A ciência diz que a paralisia do sono acontece justamente porque você tá fora do corpo. E aí o corpo não responde... Tá fora do corpo não, porque você tá... Você acordou, mas o corpo não responde. E aí seu cérebro começa a, tipo, ficar com medo, né? com medo, Aquilo não é normal. E aí, por causa disso, o cérebro meio que acaba ativando imagens, igual acontece no sonho, né? A mente, ela cria o sonho, que é como se fosse É como se você tivesse um entretenimento acordado. gratuito quando você tá dormindo, entendeu? E aí, só que como você tá meio dormindo, meio acordada e o corpo ainda não acordou, o cérebro acaba produzindo aquelas imagens, a mente produz aquelas imagens, e aí você tem aquela sensação de estar sendo atacado e não sei o que e tal. Isso é a ciência diz. Mas pelo ponto de vista da espiritualidade, não. O que acontece? Quando você sai do corpo, você... Imagina o seguinte, se tem muitos espíritos no astral que buscam a vida, e eles veem que você está viva, porque você tem uma coisa chamada cordão de prata, que as pessoas chamam... É como se fosse um fio energético que liga o seu espírito ao seu corpo. Então, diz que quando você morre, aquele cordão é rompido. O cordão de prata ele é rompido. Sim. Então, se você está fazendo uma projeção astral, você tem aquele cordão de prata. E aí, os espíritos que não estão vivos, ou seres, né, que tentam sugar a energia das pessoas e a energia vital das pessoas, elas veem aquele cordão de prata e elas vão atrás de você. Sim. E por isso, que do ponto de vista da espiritualidade, pode ser que essa coisa de você ter a... Como chama? Paralisia do sono
atrelada a um ataque espiritual, um ataque psíquico, pode ser por causa disso. Porque como você não acordou completamente, você tá metade do outro lado, você tá vendo esses seres que estão te perseguindo porque você está viva. É tudo muito louco, né? Mas assim, enfim. É isso. Eu acho que essas são as minhas histórias pra hoje. Alguém quer compartilhar mais alguma coisa? Tchau. Acho que já Tchau. Se vocês gostaram das nossas histórias, deixa o like, né? Porque tá sendo difícil falar aqui, né? Eu mereço um likezinho. Deixa o like, se inscreve no canal para novos vídeos. Redes sociais na descrição e Ah, o link pra minha live também. Esse porque aqui eu só vai vim fazer aqui as pra lives isso. de terror, pra quem gosta. E é nóis. Só vim aqui Tchau. pra me divulgar. Tchau. Você também viu se divulgar? Tá, vai tá aí. Futuramente. Vai tá aí. Vai tá aí. Projeto Vai tá que aí ainda não existe. futuramente. Tchau. Tchau.